Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou hospedada aqui em São Paulo, num ícone da arquitetura. Queria muito compartilhar com vocês algumas curiosidades desse lugar. Se você não sabe de onde eu estou falando, olha só essa vista, que incrível! Gente, eu estou falando do Copan, isso mesmo, uma edificação de Oscar Niemeyer e que fica localizado no centro de São Paulo, uma edificação histórica, toda feita de alvenaria e concreto armado. E eu quero dividir aqui com vocês essa experiência fantástica que eu estou tendo, que era um dos sonhos meu, assim, de me hospedar, de conhecer esse espaço de uma forma mais física, sabe? Eu estudei durante a faculdade sobre essa edificação, sobre Oscar Niemeyer, e assim, vivenciar esse espaço hoje como uma arquiteta é incrível, assim, ver como foi construído, estudar sobre como foi a construção, sobre a história, e hoje estar vivenciando, estar hospedada aqui, para mim é uma realização de um sonho. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês algumas curiosidades dessa imensidão da arquitetura brasileira. Vamos lá? Bom, falando um pouquinho aí da história, né, da edificação do Copan, ela surge ali na década de 50, onde São Paulo está vivendo ali um intenso, né, crescimento imobiliário. E o Copan, ele foi encomendado pela Companhia Pan-Americana de Hotéis, né, e é por isso que levou esse nome Copan, que é a abreviação, né, dessa companhia. E aí a ideia era homenagear a cidade de São Paulo no seu aniversário de 400 anos. Porém, né, a obra só ficou pronta em 1966. Durante, né, ao longo desses projetos, houve, né, alguns problemas financeiros da companhia, inclusive o projeto original ele foi modificado por conta disso. O projeto original do Copan era que houvesse uma edificação com 30 andares de edificação habitacional e que houvesse um outro anexo, né, que tivesse um acesso por uma marquise, que fosse ali em torno de 600 apartamentos de hotel. Porém, né, teve esses imprevistos, essas dificuldades financeiras, inclusive mais ou menos em 1957, quando o Bradesco ele compra os direitos, né, de execução do Copan, para construir, né, continuar a obra, ele faz essas alterações e mantém o Copan e constrói, né, na verdade, o Copan apenas habitacional, com 32 andares. E inclusive altera algumas informações ali do projeto do Oscar Niemeyer, né, que antes tinha 900 apartamentos e vai para 1.160 apartamentos, por conta também que não vai mais existir essa parte do hotel. E inclusive na história fala-se que conforme a demora do Copan, demorou muito nessa construção, teve esses imprevistos, né, financeiros, o Oscar Niemeyer até desanimou um pouco do projeto. Na mesma época ele recebeu, né, a oportunidade de fazer o projeto da cidade de Brasília, e ele vai, né, para Brasília e meio que deixa o Copan aqui de lado, por conta, né, desses imprevistos, dessa demora da construção. E também por conta de alteração de projeto, que todos nós arquitetos sabemos que quando ocorre essas mudanças, mexe um pouco, né, com a gente, com o nosso emocional. E aí, Oscar Niemeyer vai para Brasília e o Copan acaba sofrendo algumas alterações, mas, gente, continua-se grande parte do projeto original dele, inclusive o formato do prédio, que é icônico, né, que é em formato de S. Todos nós sabemos que essa característica é do Oscar Niemeyer, inclusive muito ousado para a época, né, uma revolução, assim, da arquitetura modernista mesmo para a cidade de São Paulo. E o Copan é considerado um símbolo da arquitetura modernista, né, da época, tanto pela sua forma, né, que ele tem um formato de S, pela sua leveza, né, e também pelo seu método construtivo, né, que é a alvenaria e concreto armado.
E o autor do projeto, obviamente, que é Oscar Niemeyer, né? Conhecido aí pelas belas curvas da arquitetura brasileira. E eu vou falar dos números do Copan agora para impressionar vocês ainda mais, porque assim, de fora a gente enxerga uma edificação gigantesca, um formato singular em S, mas a gente não tem noção da dimensão desse lugar. Bom, o Copan, ele possui 115 metros de altura e 120 mil metros quadrados construídos. Gente, vocês têm noção do tamanho dessa edificação? O Copan, ele é considerado a maior edificação habitacional do Brasil. São mais de 5 mil moradores, maior do que muita cidade do Brasil. Inclusive o síndico daqui do edifício Copan, as pessoas fazem uma brincadeira e chamam ele de prefeito do Copan. Porque, gente, para administrar isso aqui é uma cidade, é incrível, assim, gigante, né? Fora que o Copan, além, né, de ter mais de 5 mil moradores, ele possui CEP próprio, então óbvio, né, que ele pode ser considerado e chamado de uma cidade dentro de outra cidade, que é São Paulo. Mas quem passa por fora do Copan, né, enxerga ali ele todo como um bloco só, né, único, por conta dos brises, né, que ele tem na parte da frente, né, que ele segue com uns brises, não identifica que esse prédio ele possui vários blocos. E o Copan, ele possui blocos da letra A até a letra F. Então, cada bloco possui uma portaria diferente, uma entrada, né, diferente. Ele é todo categorizado por esses blocos. Esses blocos têm elevadores próprios também, portarias separadas. Então, fica muito mais fácil de entender como funciona o fluxo, né? Fora que na parte do térreo do Copan possui salas comerciais, são em torno de 72 lojas. Lá embaixo possui galerias de arte, possui livrarias, cafés, restaurantes, assim, lojas de roupas, cabeleireiro. Então, quem, né, mora aqui no Copan e não precisa ir na rua e quer resolver as coisas aqui embaixo, é super possível, pessoal. É uma cidade dentro dessa edificação. E assim, fora que é um espaço, né, muito amplo, diverso, por possuir diversos formatos também de plantas arquitetônicas. O Copan tem desde kitnets até apartamentos com 200 metros quadrados. Hoje já possui até maiores, porque teve pessoas que comprou 2 apartamentos e juntou e fez um só. Então possui apartamentos maiores que 200 metros quadrados. Então, assim, tem vários níveis de classes sociais aqui dentro do Copan. Bom, que a edificação do Copan, ela é icônica, né? Ela é uma história viva, né? Eu sinto que o Copan, ele é uma história viva da arquitetura, assim, brasileira, conhecida mundialmente, e que marcou, né, uma era da arquitetura modernista e que está aqui de pé e que continua impactando a cidade. Claro, né, por conta da sua forma em S, né, ousada, tanto para a época quanto para agora, né, atualmente. Você chega aqui nessa região do centro de São Paulo e vê tantos edifícios retos, né, edifícios lineares, e você olha para o Copan, assim, com essa curva sinuosa, contrastando com a paisagem da cidade, se encaixando. Inclusive, vendo alguns documentários, fala que o formato em S, né, que o Niemeyer propôs, não é só, foi proposto só pensando na estética, no visual, foi também para aproveitamento de espaço, né? Se você ver a planta, eu vou colocar inclusive aqui para vocês darem uma olhadinha. Se você for ver a planta da edificação assim de cima, você consegue entender que tem prédios passando nas laterais, encaixando ali, junto, né, com a edificação do Copan. Então o S, ele vai ali contrastando e se encaixando dentro dessa imensidão, né, de edificações lineares dentro aqui do centro de São Paulo.
E para finalizar esse vídeo, que para mim é uma honra estar fazendo aqui dentro do Copan, hospedada numa arquitetura viva de um ídolo para mim e para a arquitetura brasileira e mundial, eu quero encerrar com uma frase do Oscar Niemeyer que explica tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês. A frase dele diz assim: não é um ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível. O que me atrai é a curva, livre e sensual. E é assim que eu encerro esse vídeo. Beijos, espero que vocês tenham gostado.